Olá pessoal, vamos para mais uma questão de matemática. Não esqueça de deixar o seu like e já se inscreva no canal. A questão diz o seguinte: considere as seguintes sentenças. Então a gente tem aqui a sentença 1, 2 e 3 e diz assim, assinala a opção em que todas as sentenças são corretas. Então vamos analisar uma a uma aqui, certo? A primeira sentença, né, que ele está chamando de sentença número 1, vamos analisar ela aqui, a número 1. Uma das raízes cúbicas do número complexo z igual a 27 é menos 3 sobre 2 menos 3 raiz de 3 sobre 2i, certo? Então, a raiz cúbica de 27, eu vou chamar as raízes de x e vou calcular a raiz cúbica, como a questão está querendo, de 27. Então, eu posso elevar ambos os lados aqui a 3 e a gente vai ficar que x ao cubo é igual a 27, certo? Vou passar o 27 para o lado esquerdo e a gente vai ficar o seguinte, x ao cubo menos 27 igual a zero. E aqui a gente vai resolver esse problema, certo? Só que esse problema é o seguinte, a gente já sabe uma raiz dele, né? A gente sabe que 3 é uma raiz cúbica de 27. Então eu vou utilizar o dispositivo de Brillouin-Ruffini, vou fazer uma linha aqui, certo? Outra linha aqui. Vou colocar aqui a raiz, que a gente sabe, que é o 3, e aqui eu vou colocar os coeficientes. Observe que a gente está numa equação de terceiro grau, e quem é que está acompanhando ele? É o 1. Então aqui eu vou colocar o 1. Ao lado de quem acompanha o x ao quadrado, eu coloco aqui, como não tem ninguém é zero. Ao lado de quem acompanha x, a gente coloca aqui, como não tem ninguém é zero. E o 27 vem aqui no final, né? Menos 27, aliás. Então, esse 1 eu baixo para cá e vou resolvendo agora dessa forma. 1 vezes 3, 3, mais 0 dá 3. 3 vezes 3, 9, mais 0, 9. 9 vezes 3, 27, menos 27, 0, que aqui tem que dar 0 mesmo para aquele número ser raiz, né? Como o grau do polinômio era 3, esse resultado aqui é um polinômio de grau 2. É o que a gente vai resolver agora. Então, esse aqui é o coeficiente do x ao quadrado. Esse aqui é o coeficiente do x, então mais 3x, mais o 9. Né? Para encontrar a raiz, a gente vai ter que igualar a zero. Esse polinômio aqui, vou afastar a tela um pouquinho, a gente vai resolver ele. O nosso A é quem acompanha o x ao quadrado, né? Vai ser 1. O nosso B é quem acompanha o x, vai ser 3. E o nosso C aqui é o termo isolado, que no caso ali é 9. Então, se a gente for resolver isso aqui, né, por Bhaskara, o delta vai ser quem? Né? É b ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes a vezes c, vezes 1 vezes 9. Observe que aqui dá 36, então a gente ficou com delta igual a 9 menos 36, que dá exatamente menos 27. Né? Além disso, a gente tem aquela famosa fórmula lá de menos b, né? Mais ou menos a raiz de delta, certo? Isso aqui é tudo sobre 2 vezes o valor de A. Então, aqui a gente vai ficar com o seguinte, menos B vai dar menos 3, certo? Mais ou menos, a raiz de menos 27 sobre 2, né? Então, tá aqui o nosso problema. Esse menos 27, eu posso escrever assim, menos 9 vezes 3. Então, eu vou tirar o menos 9 da raiz, sendo 3i. Então, o resultado aqui de cima, eu vou colocar ele aqui embaixo, pode ser escrito assim, menos 3 sobre 2, né? Mais ou menos, o menos 27 novamente. Eu vou colocar o 3 para fora, que é o 9, né? Vai dar 3 vezes 9 aqui dentro. Então, o 3 sai da raiz. Raiz de 3 aqui ainda fica fora. Isso aqui sobre 2, como aqui era negativo, vai dar i aqui fora, né? Porque menos 1, a raiz é i, beleza? Então, a gente está com essa expressão. E o que a letra A está dizendo? A letra A está dizendo que uma das raízes é menos 3 sobre 2, menos 3 raiz de 3 sobre 2i. E aqui a gente tem ela, menos 3 sobre 2, menos 3 raiz de 3 sobre 2i. Então, a alternativa 1 é verdadeira. Vou colocar o V aqui de verdadeiro, ok? Agora a gente vai analisar a 2 e depois a 3.
Analisando a 2, a gente tem o seguinte, ó, a equação 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero possui duas raízes complexas. Eu vou fazer ela aqui abaixo do item 1, certo? O item 2 a gente vai fazer aqui, esse espaço aqui, porque eu acho que o 3 dá para a gente fazer aqui ao lado. Então, o item 2, a gente tem aquela equação, né? Vamos ver novamente ela lá. 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x mais 2 igual a zero, certo? Essa é a equação que está lá em cima. Se vocês observarem, aqui eu tenho 2, aqui é 1 e aqui é 2. 2 mais 1 mais 2 é 5 e aqui é menos 5. Quando isso acontece, a soma dos coeficientes dá zero, a gente já sabe que uma raiz é 1. Então, a gente já sabe ó, que 1 é raiz, certo? 1 é raiz desse problema. Se a gente sabe essa informação, a gente vai poder utilizar o dispositivo de Biot-Ruffini novamente, certo? Então, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, subir a tela mais uma vez, vou passar aqui um traço ó, e outro aqui, né? Como eu sei que uma das raízes é 1, vou colocar o 1 aqui. E agora eu vou colocar os coeficientes, ó, 2, menos 5, 1 e 2, certo? Aí aqui eu baixo 2 e vou fazer a operação. Ó. 2 vezes 1, 2, menos 5 dá menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0, certo? O grau era 3, isso aqui eu reduzi o grau para 2 e aqui estão os nossos coeficientes. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x menos 2 e igual a isso aqui, zero, para encontrar as raízes. Aqui, novamente, a gente vai fazer Bhaskara, né? Então, o nosso A é quem acompanha o x ao quadrado, ou seja, 2. O nosso B é igual a menos 3. E o nosso C é igual a menos 2, certo? O delta é o B ao quadrado, ou seja, vai dar 9, menos o 4 vezes A, que é 2, vezes o C, que é menos 2, né? Então, o delta aí ó, vai ser igual a quanto? Ó? 9, aqui vai dar positivo, ó. Menos por menos é mais, 9 mais 16, certo? Então, o nosso delta é igual a 25, beleza? Então, como a gente sabe o delta, vamos para a famosa fórmula de Bhaskara, né? Ó, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, certo? Então, trocando aqui, a gente vai ter ó, menos 3 vai dar 3, mais ou menos a raiz de 25, né? Sobre 2 vezes 2, certo? Que é o nosso valor de A. Concluindo aí as contas, a gente vai ficar ó, com 3 mais ou menos 5 sobre 4, certo? Então, uma das raízes, que eu vou chamar de x', vai ser exatamente ó, 8 sobre 4, que é 2, e a outra raiz, ó, que é x duas linhas, vai ser menos 2 sobre 4. Né? Menos 2 sobre 4 é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Então, as nossas raízes aí, né, o nosso conjunto de solução, vou escrever assim, ó, é menos 1 meio, a menor raiz, né? 1, que a gente viu que é a primeira raiz, e 2. Então, a gente tem 3 raízes. Eu ainda não vou analisar se é verdadeiro ou falso. A gente vai analisar no final, certo? Eu vou fazer o item 3 porque essa questão foi anulada e eu não concordo com a anulação dela, certo? No final a gente vê por quê. Então tá aqui a nossa solução e a gente vai para o item 3, certo? O item 3, vou colocar aqui embaixo, item 3, certo? Se a gente for lá em cima para analisar, ó, diz o seguinte, ó, o número complexo 1 mais i é uma das soluções da equação x elevado a 3 menos 3x ao quadrado mais 4x menos 2 igual a zero. Então, vou anotar essa equação lá embaixo e a gente vai fazer essa análise, certo? Vou subir a tela agora e a gente vai anotar aquela equação lá. Ó. Vai ser x ao cubo, né? Menos 3x ao quadrado mais 4x menos 2 igual a zero. Se a gente analisar os coeficientes, ó, eu tenho 1 mais 4, 5. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Então, somar os coeficientes dá zero. Então, a gente já sabe que 1 é raiz, certo? 1 é raiz. Então, sabendo isso,
a gente usa novamente o dispositivo de Biot-Ruffini, certo? Eu vou passar o traço aqui, ó. Passo outro traço aqui. Como 1 é raiz, eu coloco 1 aqui. E vou colocar os coeficientes, ó. 1, que acompanha x ao cubo. Menos 3, que acompanha o x ao quadrado. 4, que acompanha o x. E, por final, menos 2, certo? Aqui a gente baixa esse 1. 1 vezes 1, 1. Menos 3 dá menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 4, 2. 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Ok? Então, aqui estão os nossos coeficientes do polinômio de grau 2. Então, vai ser ó, x ao quadrado, menos 2x, mais 2, e a gente vai igualar isso aqui a 0. A gente tem que resolver esse polinômio. Esse aqui, pessoal, para mudar um pouco dos outros, eu vou fazer completando quadrado. Então, eu vou escrever esse polinômio assim, ó, x ao quadrado, menos 2x, mais 1, mais 1. Que aqui dá o 2, ó. Isso aqui é igual a 0. Só que essa parte aqui, eu posso escrever assim, ó, x menos 1 ao quadrado, e esse 1 vai passar para o outro lado negativo, menos 1. Então, isso aqui a gente conclui ó, que x menos 1 é igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Né? Esse 1 vai passar positivo, então x é igual a 1 mais ou menos i. Certo? Está aqui o nosso resultado. Agora vamos analisar se isso aqui é verdade e se isso aqui também é verdade. Então, analisando lá, ele diz assim, ó, o item 2, a equação 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0 possui duas raízes complexas. Eu considero isso verdadeiro, porque número real também é complexo. E aqui a gente tem 3 raízes. Se a gente tem 3, a gente tem 2 raízes, certo? Então, aqui seria verdadeiro, no item 2. E no item 3, ele diz que uma das raízes é 1 mais i. E a gente encontrou que as raízes é ó, 1 mais i e 1 menos i. Então, o item 3 é verdadeiro também. Então, vamos analisar agora a justificativa que a banca deu aí para anular a questão, certo? Eu vou projetar ela aqui em cima. A banca diz o seguinte, ó, a afirmativa 2 diz que a equação 2x ao cubo menos x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0 possui duas raízes complexas. Resolvendo sua equação, encontramos como raízes os números 1, 2 e menos 1 meio. Como todo número real é complexo, a afirmativa é verdadeira. A segunda afirmativa, certo? Aí diz o seguinte, ó, o gabarito indicava como correta a letra D. A letra D afirma a 1 e a 3 estão corretas, certo? Que a gente viu que realmente estão corretas. Que afirma estarem corretas as afirmativas 1 e 3. Como, além das afirmativas 1 e 3 estarem corretas, a afirmativa 2 também está correta. Então, todas as alternativas tornaram-se corretas, o que anula a questão. Eu acho que não deveria anular a questão. Se todas estão corretas, o gabarito deveria ser a letra A, certo? Eu acho que aí foi uma falha da banca, mas tudo bem, né? Alguém deve ter entrado com recurso, eles não quiseram mudar, então não é problema nosso aí, mas a alternativa correta, letra A. Finalizamos aqui mais uma questão e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.